seja muito bem-vindo. Agradeço inicialmente seu interesse nesse vídeo. Meu nome é Murilo Alan Volpe, eu sou promotor substituto aqui no estado do Paraná, atualmente designado para a comarca de Astorga. Eu sou doutorando em Direito Econômico pelo Mackenzie e mestre em Direito Econômico pela mesma instituição. E hoje eu vou falar um pouco aqui, juntamente com o coautor Matheus Taulan Volpe, sobre o artigo Lei Anticrime, Investigação Preliminar e Confisco Alargado. Esse trabalho ele foi feito tendo por objeto de estudo a relação entre o confisco alargado e a investigação preliminar. Mais especificamente, a questão que esse artigo buscou responder é quais são as consequências, quais são os reflexos da introdução do Instituto do Confisco Alargado na investigação preliminar. Ou seja, qual a decorrência da introdução do confisco alargado no inquérito policial, no procedimento investigatório criminal. Após a análise desse instituto, que foi feito no presente artigo, a gente concluiu que a introdução do confisco alargado no ordenamento jurídico brasileiro, para além de instituir mais um mecanismo de combate ao crime organizado, ele promoveu uma ampliação do próprio objeto das investigações preliminares. Então, o inquérito policial, por exemplo, que antes tinha por objeto a identificação da materialidade e da autoria das infrações penais, ele passa a ter um terceiro objeto, que é também identificar a situação patrimonial dos investigados, a fim de possibilitar a verificação da compatibilidade daqueles rendimentos lícitos com o patrimônio ostentado por esses indivíduos, possibilitando a efetivação do pedido de confisco alargado e o provimento jurisdicional subsequente. Em linhas gerais, aponta-se, então, que a introdução do Instituto do Confisco Alargado no ordenamento jurídico brasileiro, ele promove essa ampliação, seja do objeto do inquérito policial, seja do objeto do procedimento investigatório criminal. E essa ampliação, ela demanda uma maior articulação dos agentes envolvidos na área da segurança pública, notadamente o Ministério Público e Polícia Judiciária, a fim de dar efetividade a esse instituto. Então, o presente artigo aponta como sugestões a instituição de um mecanismo simplificado de consulta patrimonial e também a própria redefinição do objeto das investigações preliminares, a fim de que cada um dos agentes envolvidos na persecução penal ele tenha em mente qual é exatamente o conteúdo daquela investigação preliminar. Esse é, em linhas gerais, o panorama do artigo, e o coautor Matheus Taulan Volpe vai explicar, agora na sequência, como se desdobrou esse estudo e quais foram os passos que se seguiram até essas conclusões. Dando sequência à apresentação do coautor Murilo, eu gostaria de apresentar em linhas gerais a estrutura do nosso trabalho, como ele foi desenvolvido e as conclusões a que nós chegamos. Mas antes eu queria agradecer o interesse por esse vídeo e me apresentar. Eu sou delegado de polícia, sou doutorando em Direito Tributário pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Direito pela USP. Nesse artigo, a gente dividiu ele em basicamente 3 grandes blocos. Inicialmente, nós retomamos aquele conceito clássico de persecução penal. A gente iniciou o artigo definindo o que é a persecução penal. Persecução penal, a gente diz lá no artigo, que é o conjunto de atos praticados pelo Estado para tornar possível a atividade repressiva em sede penal. Ou, em outros termos, persecução penal, nós dissemos lá, é toda atividade que o Estado desempenha para aplicar pena ou medida de segurança ao autor do fato criminoso. Definida a persecução penal, nós avançamos e apontamos as fases da persecução penal. Nós ali entendemos que a persecução penal é trifásica. Ela é composta de uma fase preliminar investigatória, uma fase de ação penal e, por fim, a execução penal. Dentro
desse primeiro bloco, apresentado o conceito de persecução penal e suas fases, nós avançamos para a fase, especificamente para analisar uma dessas fases, a primeira fase da persecução penal, a fase preliminar investigatória. E aí, nesse segundo momento, nós apresentamos o que é essa fase inicial do processo penal, da persecução penal, essa fase preliminar investigatória. Apontamos que ela é uma fase em que se busca a verdade, é uma fase em que prevalece a imparcialidade. Nós destacamos ali, nesse segundo momento, que a fase preliminar investigatória tem duas funções. Ela tem uma função preparatória e uma função preservadora. A função preparatória é, assim entendido, aquele conjunto de elementos que viabilizam a ação penal. Ou seja, é todo aquele conjunto de elementos que evidenciam a autoria e materialidade do delito. Ou seja, é aquela reunião da justa causa para amparar uma denúncia. É a justa causa, é a função ali de viabilizar uma ação penal, função preparatória. Mas também a gente apontou ali que a fase preliminar investigatória também tem uma função preservadora, uma função de garantia de direitos fundamentais, uma função de evitar eventuais ações penais temerárias, garantir direitos fundamentais. Então, apresentado o conceito de persecução penal e aprofundada a primeira fase da persecução penal, a gente chega no último momento do artigo, na fase final ali, onde a gente analisa o tema que nós nos debruçamos. Nós analisamos especificamente os reflexos da introdução do artigo 91A, tratando do confisco alargado, na primeira fase da persecução penal. E a nossa conclusão no artigo foi a de que a introdução desse artigo 91A, ele provocou uma ampliação do objeto da investigação preliminar, seja por inquérito policial ou por um PIC. Ela promoveu uma ampliação. Se antes bastava que a investigação preliminar se ocupasse em elucidar a autoria e materialidade do crime, após a introdução desse dispositivo no Código Penal, a fase preliminar investigatória tem mais uma missão, que é investigar a situação patrimonial ali, bens do autor do fato, a fim de viabilizar o confisco alargado. Essa foi a conclusão a que nós chegamos. Houve, portanto, uma ampliação do objeto da investigação preliminar. Agora ela não se ocupa mais, não deve se ocupar apenas de autoria e materialidade, mas também da busca do patrimônio do autor do fato nos crimes cuja pena máxima supere 6 anos. Essa foi a conclusão. E conclusões secundárias que a gente extraiu é que, para alcançar esse objetivo, faz-se necessária uma maior articulação entre os órgãos encarregados da persecução penal. E aí, notadamente, Ministério Público e Polícia Judiciária. A ideia é que se criem fluxos simplificados para que seja rotina essa investigação patrimonial. Também é necessário uma definição clara de que isso também é objeto da persecução penal. Essa busca por patrimônio também deve ser objeto da persecução penal, da investigação ali na primeira etapa, desde a primeira etapa. Então, basicamente, é isso que a gente queria apontar no artigo. Agradecemos a atenção, estamos à disposição para eventuais dúvidas, perguntas. Muito obrigado.